Olá, olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Vital. Esse programa apresenta fundamentos da psicologia de modo descomplicado, explicando o como e porquê pessoas podem agir e reagir de maneiras distintas a situações e circunstâncias similares. Eu sou Sônia Nogueira Pedreira e comigo nesta jornada Antônio Pedreira. Estamos apresentando como ocorrem as dinâmicas relacionais, dando ênfase principal à relação de casal. Sejam bem-vindos. Pedreira, hoje a gente discutindo o tema Por que somos do jeito que somos? Você me falou que esse tema já te instigava desde muito cedo e, vamos dizer assim, o seu despertar foi antes mesmo de você entrar para análise transacional com a medicina. Exatamente. Você poderia falar para o pessoal que aqui, o que a gente conversou um pouquinho hoje? E você disse que reservaria ainda surpresas? De fato, o que acontece é o seguinte, é intrigante, numa família grande, ver como as pessoas são distintas uma da outra. Ver também pessoas que até são gêmeos, um é menino, outro é menina, isso quando os gêmeos são fraternos. Quando são gêmeos que são idênticos, é impressionante como eles conseguem ter uma semelhança grande, mesmo assim são diferentes, né? No pensar, no sentir, no falar e no agir, né? Muito bem, então eu gosto muito de citar o caso de duas gêmeas do Irã, que era Lilé e Jalé, que estavam presas pela cabeça, cefalópagas. E eu assisti na BBC de Londres, pouquinho antes de fazer a cirurgia para separar pelas cabeças. Tinham 23 anos de idade e olha o que eu ouvi delas, né? Nós somos duas pessoas que tivemos o azar de nascer coladas pela cabeça, mas são duas pessoas totalmente diferentes. Ela é introversa e quer ser uma advogada em Lalabad. Eu sou mais extroversa, quero estar em Teherã, sendo uma jornalista e acontecendo e movimentando, etc e tal, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus, temos visões de mundo diferente, o que uma viu, outra viu, que está com pela cabeça, não tem como não vir, o que um escutou, outro escutou também. Então observem como existem várias mensagens que são visualizadas, que são escutadas, e mesmo duas pessoas coladas pela cabeça são capazes de interagir de modo tão diferente e chegar a uma certa altura querendo se separar. Muito bem, esse foi uma coisa que me intrigou bastante. Mas antes disso, eu tinha já uma situação que provavelmente vocês já escutaram bastante falar, e que é aquela coisa que se diz assim, tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. Quem puxa o seu não degenera. Os dedos da mão não são iguais, né? E tudo isso a gente ouve falar desde pequeno e constata na prática. Então, no meu curso médico, ao estudar embriologia, então com o saudoso Túlio Miralha, ele mostrava como os gêmeos monozigóticos nascem de um ovo só que dividiu no meio. Duas pessoas que são perfeitamente iguais geneticamente, podem ser diferentes se forem criados em lugares diferentes. Quer dizer, a genética não é absoluta. Ela depende da interação com o meio, isso eu já disse aqui antes. É fato de que, quando são gêmeos fraternos, é como se fossem dois ovos, dois espermatozoides, um para cada, e é como se fossem dois irmãos que nasceram no mesmo dia. Vantagem para os pais, porque vão pagar um só obstetra, uma só despesa de hospital, né, uma só internação, mas ao mesmo tempo são umas duas bocas, né, contra a inflação, e ao mesmo tempo, em época de quarentena, deve ser mais trabalho em dobro, ou quem sabe, nem só o dobro, né, ao quadrado. Né? Uhum. Bom, mas a compreensão melhor que eu vim a ter foi já depois do meu retorno nos Estados Unidos, de minha pós-graduação lá em Nova York, quando eu comecei a tomar um curso e prossegui no fechamento dele com o curso 101 de análise nacional, um curso que para mim foi um divisor de águas, depois 202 com aprofundamento, 303 que eu pude conhecer todas as variáveis que podem influenciar, e não são poucas, na maneira com que a pessoa, afinal de contas, vem a ser ou vem até conduzir sua própria vida. Bom, também eu devo dizer para vocês de que
É óbvio que duas pessoas que são da mesma família podem escutar as mesmas mensagens, cada qual optar por uma delas. Bom, e tudo isso nós vamos ter chance de falar aqui hoje nessa nossa live, né? Então fica certo o seguinte: ao entender essa coisa dos provérbios também, eu até escrevi um artigo como os provérbios podem até mesmo modular o script de vida da pessoa. E o script, entendendo vocês, como um roteiro de vida que a pessoa formula cedo na vida, entre 0 e 8 anos de idade, que dirige a vida da pessoa até um desfecho. E esse desfecho tem vários, não vamos deixando de falar aqui, deixa o pessoal chegar um pouco mais para todo mundo escutar essa história direito, né? Mas eu fiquei muito impressionado, porque a genética não é absoluta, ela tem um valor relativo, ela vale 50%. O outro 50% tem a ver com esse tal programa que a gente está falando aqui hoje, chamado de script de vida, e que Soninha e eu vamos ter a chance aqui de esmiuçar mais para vocês e mostrar todas as variáveis que estão em jogo. A gente se propôs não só falar do script, mas de outros conceitos também. Os elementos. Elementos, a gente apresentar outros elementos e conceitos da análise transacional, que é a linha mestra que a gente trabalha. Então, quando Pedreira trouxe aqui em uma outra live falando sobre a influência genética, a influência do meio, que seria 50% e 50%, você trouxe isso aí agora, e o programa, como você disse. Quando a gente pensa nesse programa, Pedreira, tem alguns fatores que você já tinha falado um pouquinho antes. De outra vez, você tinha falado das injunções, dos compulsores, que são coisas que a gente tem batido, os 5 compulsores. Você tinha falado da atribuição também. Atribuição. Ordem dos nascimentos. A ordem dos nascimentos. E quando a gente pensa nisso, gente, o que a gente é importante a gente começar a pensar, né? Esse tema é um tema assim que é um dos mais instigantes pra gente, porque não existe uma única pessoa que seja igual a outra, ainda que geneticamente elas sejam iguais. Eu, num curso com uma pessoa, um estudo, a Raquel trouxe um exemplo de 2 amigos que ela tinha de gêmeos idênticos, que numa situação de quase afogamento, vamos dizer assim, enquanto pequenos, então era a mesma situação, é o mesmo caso das gêmeas. Aí quando a gente fala mostrar o como e porquê pessoas agem e reagem de maneiras distintas, apesar de viverem às vezes as mesmas situações e circunstâncias, né? O exemplo que você trouxe é fantástico, porque até os 20 e poucos anos elas não tinham como estar vivendo em ambientes separados ou situações separadas. As situações eram as mesmas sempre. Tá? E no caso dos gêmeos, a decisão dessa situação de quase afogamento, ou vivenciada como quase afogamento, que foi um caldo que eles tomaram na praia, um simplesmente começou a fazer natação e disputar campeonato. O outro simplesmente nem clube ia, porque tinha pavor à água. Então, assim, não adiantava marcar seresta em praia, ele não frequentava ambiente onde tivesse muita água concentrada. Então, eram as 2 pessoas vivendo as mesmas circunstâncias, onde geneticamente trazem cromossomicamente, vamos dizer assim, né, a mesma carga, mesmo genoma, mas em função de circunstâncias, e aí sim do programa, decidem fazer coisas bem, bem diferentes. Aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa nas injunções, que são todas as limitações que cada pessoa vivencia de uma maneira diferente, né? Vamos dizer assim, olha, não cresças, não sintas, não vivas. Então, uma tentativa de aborto pode ser vivenciada por uma pessoa de uma maneira, por outra de outra totalmente diferente. Quando você fala da ordem dos nascimentos, tem uma ligação às vezes muito íntima com o não cresças, quando às vezes é o caçula, onde todas as vantagens às vezes são feitas e tudo, então é passado, ainda que de modo indireto, não é passado de modo direto, a injunção não é como a atribuição que é verbalizada, né, para ser ou para não ser algo.
você é teimoso igual a seu tio Manuel, né? Então, aí já teria uma atribuição e uma modelação, porque diante do que você falou, né, dessas situações, tem uma ordem para ser, tem um modelo para seguir, mas ao mesmo tempo tem uma bronca se for. Então a criança fica muito confusa diante dessas situações, né? E aí a gente precisa pensar também em outras situações. A posição existencial, eu acho que é muito significativa para diferenciar como nós somos do jeito que somos. E uma outra coisa que eu sou apaixonada, que minha paixão veio de você, diga-se de passagem, você estudando, né? Que são as adaptações da personalidade. Quando a gente fala nisso, gente, pra você ter uma noção, as adaptações da personalidade, elas são adotadas, a gente muito pequeno, de 0 aos 6 anos de idade, e elas têm 2 tipos diferentes: as de sobrevivência e as que são de desempenho, né? Então, quando a gente pensa em adaptações da personalidade, a gente precisa pensar assim: Sônia, o que é isso de adaptações da personalidade? Uma das coisas que mais me encanta também quando a gente estuda AT é uma diferença, vamos dizer assim, para mim, marcante com relação a outras linhas de psicologia que eu estudei, porque algumas dizem que você é aquilo como se fosse uma atribuição e que você não tem a menor possibilidade de mudança. E a flexibilidade que a análise transacional traz quando ela fala de adaptação é o recurso que a gente, enquanto pequeno, usou, que mais serviu pra gente ou que a gente teve a capacidade de utilizar, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a adaptação da personalidade, ela permite o quê? Quando são as de sobrevivência, elas surgem como um meio de autoproteção da criança, né? Quando falha a confiança no entorno. Como assim? A criança simplesmente busca um processo para se proteger quando o que está ao redor dela não supriu as necessidades que ela apresentava naquele momento. Uma criancinha. Criancinha. Gente, isso é tão pequenininho. 0 a 3. 0 a 3 anos de idade. Assustem, mas é isso mesmo que a gente está falando. De 0 a 3. Então a gente está falando, e algumas é de 0 a 1 ano e meio. Então a gente está falando às vezes de criança de berço. Como assim? Em algumas situações é passado para a mãe para não pegar na criança quando está chorando, porque isso vai fazer com que a criança fique dengosa, fique viciada, fique mimada. Ela vai se adaptar a essas necessidades que não foram atendidas. Ela pode ir para fantasista, ela pode ser o que for, mas assim, algum tipo de adaptação ela vai ter. Já as de sobrevivência, elas surgem um pouquinho mais tarde e pelo modo como a criança ela preenche as expectativas da família e como ela ganha o reforço, o reconhecimento da outra pessoa, o que em AT nós denominamos de carícia. Com C maiúsculo. Tá? Com C maiúsculo, para não confundir com a carícia, né? Que pra gente, carícia em análise transacional é o que a gente chama de unidade do reconhecimento social. Então, quando a gente pensa nisso, gente, olha só, a gente já falou aqui de injunções, a gente já falou de atribuições, a gente já falou de compulsores, e os compulsores são 5. Tá? Nós já falamos em outras situações. Já falamos. Apressa-te, seja perfeito, seja apressado, seja perfeito, seja forte, seja esforçado e o agrade, né? Agrade-a e agrade-me. Então, só de compulsores seriam 5 que a pessoa poderia se adaptar com relação a isso. Quando a gente pensa em adaptação de personalidade, a gente já tem mais 6 maneiras diferentes. E o mais interessante é a gente pensar o seguinte: a gente tem uma, pelo menos, de preferência, que a gente adotou do 0 aos 3, e a gente tem uma outra, pelo menos, dos 3 aos 6. Então, de cara, nós temos 2 adaptações de personalidade, ao menos, tá? Que a gente
ou por nossas necessidades não atendidas e a gente se adaptou dessa maneira para sobreviver e para preencher o que a gente não teve, ou para ser reconhecido e receber tanto o reconhecimento, que é uma fome que o ser humano tem, que todo ser humano tem. Então, também, quando a gente pensa nisso, olha só, a gente pensa assim, ó, de 0 a 6 meses, não, de 0 a 18 meses, melhor dizendo, né, de 0 a 18, existiam 3 possibilidades, que é o fantasista criativo, tá? E quando a gente pensa assim, como é que os pais lidaram com essa criança, a gente brinca que é tentativa e erro. Eles tentaram fazer as coisas para a criança, mas como criança não vem com manual, eles não deram conta muitas vezes do que precisava fazer. Quando a gente pensa no manipulador charmoso, é aquela pessoa que tem uma lábia, que com um jeitinho, com a meiguiça, um sedutor. Ele é capaz de conseguir o que ele precisa e o que ele quer. E, gente, a criança aprende isso. Desde o berçário. No berçário, como diz, de 0 aos 18 meses também. Tá? E como é que a gente pensasse assim, como é que os pais atuaram diante dessas crianças, né? É tipo assim, tentando satisfazer todas as necessidades dela antes mesmo da criança precisar. Então, quando a gente disse assim, pai, mãe, relaxe, em algum momento vocês vão fazer alguma coisa que essa criança vai adaptar, porque não vem com uma receita, não vem com bolo. Aí o outro que a gente chama de cético brilhante, né? E aí o que é que acontece? O modelo de parentalização foram pessoas inconsistentes. Ora falava uma coisa, ora falava outra, ou o pai fazia uma coisa, a mãe fazia outra. Ou delicado demais, ou brabo demais. Ou brabo demais. Não tinha uma consistência muito grande e a criança não sabia como lidar, então ela vira cético brilhante. Tá? Vira, vírgula, né? Ela se adapta ao mundo. Ela adota essa maneira de se adaptar para suprir as necessidades. Então, a gente precisa pensar isso assim, ó. Caramba, então quando vocês falam que o script é decidido antes dos 8 anos de idade, começa cedinho. Gente, começa muito cedinho, sabe? Mas é muito cedinho mesmo que começa. E aí o que acontece? Tem outra que é de 18, de 1 ano e meio até uns 3 anos, né? Não. Até uns 3 anos, mais ou menos, que é uma outra adaptação, que é o que a gente chama de passivo-agressivo. Tá? A criança começa a desobedecer, mas ela não encara, vamos dizer assim, a desobediência. Ela simplesmente diz que vai fazer e não faz. Ou ela faz que está indo e não faz a mesma coisa. Então, isso é uma maneira dela se adaptar também. Só que ela recebe também, porque quando a gente fala de reconhecimento, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Então, ele recebe, às vezes, muita bronca por ser dessa maneira. E acredite, ele vai fazer sim. E os pais, normalmente, tentam controlar muito essa criança. E a criança, para ter liberdade para fazer artes, porque toda criança apronta algumas artes, o que ela faz? Ela se adapta dessa maneira. Finge que vai ser super obediente, mas por trás está dando zigue em pai e mãe. Né? E as outras duas seriam de 3 a 6 anos. Uma delas é o que a gente chama de trabalhadores incansáveis, né? Que são os workaholics. E o que acontece? Nessa fase de 3 a 6 anos, toda a validação que essa criança recebeu era pelo que ela fazia. Então, ela brincava de ajudar a mamãe a arrumar a casa. Veja que trabalhadora que ela é. Veja que coisa linda, como já ajuda. A arrumação que fez aqui. Então, às vezes, a gente simplesmente faz assim, tem que levar 3 anos de idade, né? Tem que levar na mesa. Não que não tenha. Mas quando a gente começa a obrigar, e aí a criança começa a internalizar essas coisas, ela depois começa a receber reforços, atenção, reconhecimento por causa disso. Então, esse reforço que é na ênfase da realização, ela começa a ver que cada coisa que ela faz, ela recebe mais atenção, mais atenção. Então, ela vai virar, muito provavelmente, no futuro, uma pessoa que ama trabalhar, que é o que a gente chama de workaholic. Tá? E a última de todas é o que a gente chama de
hiperreativo entusiasta. Tá? Que quando a gente pensa em termos de análise transacional, em análise transacional seria uma adaptação, mas eu me lembro muito da psicanálise, que é chamado histérico. E por que eu me lembro da psicanálise? Porque uma das minhas adaptações de personalidade é exatamente essa, né? É a hiperreativa entusiasta. Então eu sou aquela pessoa que quando a energia de todo mundo tá acabando, a minha ainda parece que a pilha, eu uso pilhas Duracell, aquela do coelhinho que não para, né? Ou então eu ando com um carregador aqui de celular que fico dando bomba na carga. Por quê? Porque eu não paro, muitas vezes. Então, se é pra fazer, eu posso até não fazer a coisa, mas eu tô cheia de energia, né? E a ênfase em fazer as outras pessoas felizes. Então, quando a gente pensa em fazer as outras pessoas felizes, aí eu penso no irmão gêmeo dele, o compulsor agradear. Então a gente precisa pensar assim, olha, como é, Sônia, quer dizer que começam a misturar as coisas, o fantástico é isso. Porque não existe uma receita pronta. Mas dependendo da situação, a pessoa pega uma coisa daqui, pega outra dali, pega outra dali, e ela vai misturando. Então, no meu caso, eu sou hiperreativa entusiasta. Até o final do dia, um dia desse eu atendi uma pessoa que ela disse que ela estava com pedreira, depois ela veio para mim para fazer a parte só psicoterapia e acompanhamento ainda medicamentoso com ele. Mas ela disse que no dia ela me conheceu no final de grupo ou de curso, eu não me lembro, mas eu estava com um bolo de noite batendo parabéns para alguém, né? E eu tinha tanta energia que ela parava, olhava assim, como é que essa pessoa ainda tá assim? Ela disse que não sabia quem era. Né? Aí o que acontece? Ela virou pra mim e disse assim, eu te conheci nessa situação. Depois eu perguntei pra a Ioná, quem é esta pessoa? Aí ela falou, é a esposa do Dr. Pedreira. Menina, como ela é cheia de energia. Eu e Ioná Rio fiz assim, ela vai assim até o final do dia. Eu não sei como é que ela consegue. Né? E eu brinco que eu não tomo café, porque se eu tomar café, a situação ainda piora ainda mais. Né? Eu fico mais elétrica ainda. Eu brinco que quando eu tomo café, eu viro uma formiga de asa. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar assim, ó, então quer dizer que tiveram coisas que foram tão cedinho na minha vida que eu me adaptei para ter minhas necessidades atendidas e que parece que eu nasci com a carga genética para isso. E quando junta com a modelação ou quando alguém na família também tem o mesmo traço, simplesmente a gente acha, é genético, pronto. A gente não consegue, às vezes, fazer a dissociação do que é genético do que não é genético. Então a gente precisa pensar nisso. E, gente, aqui a gente seria capaz de falar horas e horas e horas só sobre isso. Isso dá um tratado. E dá um tratado. O livro de adaptações da personalidade tem quase 700 páginas, né, Pedreira? Só é um livro dessa grossura bem assim. Grosso, em inglês, né? Em inglês e é muito bom. Então, assim, só sobre esse tema. Então, quando a gente pensa, a gente precisa pensar assim, olha, quer dizer que quando a outra pessoa hiperreage a alguma coisa, eu, quando estou muito agoniada, às vezes, eu ainda entro no processo de hiperreatividade. E essa criatura aqui, ela é fantástica, porque ela começa a falar mais zen ainda. No início eu fico ainda meio agoniada, depois eu vejo que é uma convocação para que eu vá para um lugar de respiro melhor. Então, a gente precisa pensar nisso. Pode dar certo essas diferenças e saber essas diferenças em termos relacionais, elas são fundamentais. Eu preciso saber que eu não sou, por exemplo, né, quando eu falo, eu não sou histérica, eu me adaptei para ser hiperreativa. O mundo para mim, eu tinha que agradar as pessoas, fazer com que as pessoas rissem, fazer a vontade dos outros, fazer a casa brilhar. Eu escutei tantas vezes, essa garota veio para fazer a casa ter luz, danou-se, né? Parece até que a luz elétrica veio comigo. Então, é isso que a gente está querendo trazer para vocês. Quando a gente pensa nisso, porque somos do jeito que somos, existem vários fatores, são multifatoriais, tá certo? Você poderia, Pedreira, dar exemplos assim, quando existe, porque eu falei aqui da parte comportamental, e tem traços, como você já mesmo trouxe, assim, tem traços que são os 50% de genética. Sim. Tá?
Quando é que diferencia uma coisa assim? Quando é que eu tenho algo? Uma coisa eu sei, eu tenho um pouco de déficit de atenção e hiperatividade, mas minha mãe também tem. Eu sei que tem. Minha mãe não consegue parar quieta. Aliás, é um traço de família. Tá? Só meu pai que não tinha, coitado. 3 filhos com o traço e ele sozinho sem ter. Ó, então, parabéns. Tem gente que está travando para 2 pessoas. Deve ser o local só. Não pergunte aí quem está travando para saber. Não? Não, é a mesma pessoa. A mesma pessoa, deve ser no local. Gente, é o seguinte. Há coisas que são genéticas e são genéticas mesmo. Por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa acha que é genético porque o avô tinha, e esse é genético mesmo, o avô tinha e a pessoa age do mesmo jeito. Puxou o avô. Parece que foi uma mera coincidência. Foi esse avô que foi passando essa genética. A pessoa pode ter muita hiperatividade, ser elétrico, como você conhece, crianças são elétricas, e outras que são mais pausadas. Mas tem gente que tem uma desatenção muito grande, isso é puramente genético, é um déficit de atenção que não tem nada a ver com QI, você pode funcionar normalmente, beleza, mas ter esse déficit de atenção. E é fato de que quando uma pessoa tem uma coisa dessa genética, o meio pode ajudar? Pode, porque sempre o gene, ele não é tão absoluto para ele sozinho determinar tudo, não. Ele precisa interagir com o meio. Dou um exemplo. Uma pessoa que tem tendência a ter diabetes. Então, a genética está lá. Seu desenho está dizendo que em um dado momento, essa pessoa vai ter uma insuficiência absoluta ou relativa de insulina. Aí, o que é que a pessoa faz? Modera o seu peso, a ingestão de hidrato de carbono pode ser mais reduzida, faz um exercício físico, e aí o gene fica amordaçado, querendo se manifestar e não consegue. Então, o gene tem valor, não é absoluto, relativo. Tem uma doença chamada fenilcetonúria que faz um bocado de estrago no organismo. Por exemplo, tem 21 anos, não tem um caso nos Estados Unidos. Ora direis, acabou lá esse gene? Não, o gene está lá. Mas nas caixas dos alimentos vem escritos informações nutricionais. Quem tem fenilcetonúria não pode tomar essa bebida diet porque ela tem tal ingrediente que vai dar tal coisa. Aí as pessoas leem antes de ingerir e não, resultado, não deixa que o gene se manifesta. Tá certo? Pela minha genética, eu deveria ser, puxei minha mãe, deveria ser gordo ou obeso. E quem me conhece sabe que eu estou nesse peso há mais de 30 anos, porque eu sei o que fazer, embora eu goste muito de doce. Às vezes tem um cliente meu lá de onde o vento faz a curva, lá de Barro Alto, traz um doce gostoso. Bom, mesmo assim, eu não como todo logo não, devagarinho, parcelo, né? Isso é uma maneira de eu controlar a sanha do gene que está aí doido para se manifestar. Minha mãe tinha, 2 irmãos meus já tiveram, então eu seria um candidato, mas estou lá com a minha glicemia marcando de sob pressão o tempo todo para não deixar que essa glicemia passe do limite crítico, tá certo? E se passar, acredite, 1 hora de exercício por dia, 50 minutos, hoje eu fiz um pouquinho menos, porque tinha uma reunião da LAT, a Associação Latino-Americana, então, que era para ser de 1 hora e terminou sendo um pouquinho mais, 2 horas e pouco, né? Então, eu fiz minha ginástica antes. Então, essas coisas fazem com que o gene fique um tanto quanto paralisado. Então, o gene tem um valor que é relativo, ele não é absoluto. A outra coisa que eu quero falar para vocês é muito óbvia. Quando o Soninha falou aqui das adaptações de personalidade, essas adaptações de personalidades, elas podem modelar a maneira da pessoa funcionar. E, como diferença, não são defeitos. Eu sou workaholic e Soninha é hiperreativa, tá certo? Pessoas workaholics são pessoas que movimentam o mundo, que faz coisas, faz acontecer, né? Então, eu também tenho a adaptação chamada fantasista criativo, né? Eu já geri um bocado de livros, de técnicas, de muita coisa mesmo, muita bolação que precisa de você tirou essa ideia de fazer uma gramática das emoções, uma aritmética das emoções. Bom, acredite que essa adaptação que é fantasista criativo, ao melhor, funcionou bem. Soninha é do tipo de adaptação hiperreativa entusiástica. Então, essas pessoas que fazem o mundo ter graça. São as que fazem a festinha de aniversário na empresa, são as pessoas que se lembram da família todos os aniversários, que comemora o Natal, o Réveillon, a Páscoa, tudo isso, né? É esse pessoal que é hiperreativo que faz. Então, note que essas adaptações de personalidade, elas não são ruins, não. Elas têm um lado bom e pode ter um lado ruim.
Por Sim. exemplo, uma pessoa que é hiperreativa pode ser histérica assim, de repente deu um ataque, meu sai, cadê? No tempo antigo isso era muito comum, na época de Freud, então só dava uma histeria coletiva lá, né? E o hiperreativo, como Steve Jobs e outros, são pessoas que revolucionaram o mundo e graças a eles nós estamos aqui falando para gente que está longe, como a Elisa mesmo, está lá na Itália ouvindo a gente, como se fosse em local, embora algumas pessoas aqui com ideia de pertinho não está conseguindo, porque o sinal dela não está bom, está travando lá para ela. Mas seguindo aqui o raciocínio, é óbvio que a genética tem um valor de 50%. A outra metade é do script de vida. E esse script, Eric Berne foi um estudioso e nos trouxe coisas incríveis. As chamadas influências parentais precoces. Sonia já falou de uma. Entre 0 e 6 anos a pessoa molda uma dada ou adota uma certa adaptação de personalidade. Pois bem, mas tem outras coisas que são muito precoces. O nome. Quando a pessoa nasce, alguém dá um nome logo para aquela pessoa antes de nascer. E já bota até apelido, né? Então isso pode dar uma série de coisas. E eu acho que tem um exemplo muito bom para dar sobre isso, que foi na ocasião que eu tinha escola e dei esse curso para todos os funcionários. Eu sou entusiasta de análise transnacional, onde eu posso falar, eu falo com esse gosto que estou falando para vocês aqui, né? E é fato que ao dar para todo o corpo docente e discente, eu dei para os funcionários também. Aí a funcionária da gráfica, não era minha cliente, disse, entendi tudo agora, como é que o nome funciona. Entendeu o quê? Meu nome é Terezinha de Jesus. Eu disse, o que é que isso tem? Tem a ver com sua vida. É que minha mãe, quando estava grávida, com medo do parto, disse que se fosse menino, seria Francisco de Assis e seria frade. Se fosse menina, seria Terezinha de Jesus, ia ser freira. E se você é freira, eu disse, não. Mas todo mundo acha que eu tenho a cara de freira. Cara de freira. Mas o pior, eu estou com 33 anos, magrinha, só sabendo, parecendo quase esquelética. E Terezinha de Jesus morreu com 34 anos, eu estou com 33, então ela salvou a vida dela, depois de ouvir essa história, tratou de se alimentar, de cuidar dela, enfim, mudou o espírito dela, só com um insight que fez de um curso. Imagine uma pessoa que faz um curso de imersão, faz um workshop, né? Como pode agregar coisas para a sua vida, né? Uhum. Muito bem. É interessante que algumas pessoas também, elas creem muito fortemente que, como se não tivessem absolutamente poder nenhum sobre a vida delas e que, vou brincar como você usa, né? Tá escrito nas estrelas, né? Que isso tudo é do destino. Então, quando uma pessoa acredita no destino, e qual seria a diferença, então, a gente entender o porquê é que a gente é do jeito que é e porque fazemos as coisas que fazemos e como fazemos, tá? Que isso tem a ver com o script, entre outros fatores que a gente está falando aqui. Tá? A gente vê que quando a pessoa acredita em destino, é como se viesse já predeterminado, vem pronto, tá? E a pessoa não tem, vamos dizer assim, a capacidade nenhuma de interferência de nenhum tipo sobre sua vida, porque ela já é pré-estabelecida. A pessoa vem como se tivesse um papel a ser cumprido, ou a cumprir, melhor dizendo, e ela chega com essa finalidade de cumprir esse papel, né? E aí a gente pensa o quê? Uma pessoa quando acredita nisso, Pedreira, a gente pensa nos 3 modelos de script que Berne, que depois tiveram outros, mas os 3 modelos que Berne traz de desfecho de script, os principais é de vencedor, não vencedor e perdedor, tá? E aí, uma pessoa que acredita nisso, que é o destino que rege e só a ele cabe, que a gente não tem o livre arbítrio para fazer nenhum tipo de alteração na nossa vida, essa pessoa, ou ela vai ser perdedora, ou ela vai ser uma não vencedora. Por que isso? Porque ela não assume a responsabilidade sobre o que seria necessário para ela fazer para se tornar uma vencedora. Quanto mais se tornar parte de uma equipe vencedora como num casal. Né? Então, quando a gente pensa assim, a gente precisa pensar que quando a gente acredita também que é o destino que
é responsável por isso, é muito comum também a pessoa acreditar em eventos sobrenaturais, em coisas místicas, em... Eu vou brincar, né? Conto de fada, mas não era nem bem isso, né? Mas é assim, em voodoo, em horóscopo. Eu tinha uma pessoa que era ligada a mim na época de economia, que ela não saía de casa antes de ler o horóscopo dela, e ela acreditava piamente, né, na existência de horóscopo. Então, é muito comum uma pessoa, quando vive isso, ela acreditar, né, em voodoo, eu vou colocar assim, acreditar em bruxarias, e muitas vezes em falsas promessas de soluções mágicas, gente. Isso é engraçado. E o bom não é nada a curto prazo nos posts, né? Então, quantas pessoas encontram propagandas nos posts? Traga o seu amor de volta em 10 dias. Dá prazo. Dá prazo, né? Resolva o seu problema financeiro, cura sua saúde. É tanta coisa que às vezes eu paro, algumas vezes eu já até bati foto, porque eu digo assim, caramba, é muito difícil concorrer com uma pessoa dessa. É desleal. Por quê? É concorrência desleal. Porque essa pessoa vai fazer tudo pela outra, como se isso fosse possível. Enquanto a nossa proposta vai exatamente em oposição a isso. A pessoa precisa se implicar no próprio processo, né? Não teria como a gente, vamos dizer assim, solucionar o problema da vida do outro sem a implicação dessa pessoa. Nós somos facilitadores. Nós somos facilitadores. Então, quando a gente fala, né, do companheiro de viagem, que é como a gente fala do processo terapêutico, ou seja, em maratona às vezes são imersões, de fim de semana, ou cursos de 2 fins de semana, o que quer que seja, a pessoa, ela se implica nesse processo. Ela está junto com a gente e mais do que qualquer outra coisa, ela se empodera do processo dela, das mudanças dela. Então, qual é a diferença? Aí a gente vai também para um outro conceito que eu me lembrei aqui agora, que a gente nem tinha abordado, que é a posição existencial. Quando eu tenho uma posição... O que é posição existencial, gente? Que isso também é decidido assim, muito, muito, muito cedo na vida, no berço. Também. É um juízo de valor que a pessoa faz a respeito de si próprio, dos outros e do mundo, com relação às necessidades que ela tem. A forma de interação do bebê com o mundo faz com que ele pense: eu sou bom, não que ele pense dessa maneira, né? Mas quando as necessidades são satisfeitas, imagina que deve ser uma coisa muito boa que eu penso acontece. Vamos dizer que o bebê tivesse a capacidade de pensar, mas seria mais ou menos isso que ele sente em relação ao mundo. Quando as necessidades não são atendidas, ele pode pensar 2 coisas: ou as pessoas não prestam, ou que ele não presta. Então, assim, é vivencial, como a gente diz. Isso é uma coisa visceral e que depois é que vai se modificando. E a outra seria que eu presto e que a outra pessoa presta. Que a gente diz que esse processo normalmente é só em processos terapêuticos ou processos de desenvolvimento pessoal. Então, quando a gente pensa nisso, numa posição menos mais, é muito fácil, às vezes, também de cair em situações como essa, de engodos, vamos dizer assim, ou de buscar soluções mágicas, porque eu não me vejo com capacidade de resolver o problema, eu não acredito que eu tenha competência para resolver o problema. E o que é comum em termos de vínculos afetivos? Entrar numa relação que no início é maravilhoso, porque eu busco alguém para me complementar simbioticamente. Um precisa de alguma coisa, o outro vai lá e faz. Então um precisa, o outro faz. No início, maravilhoso. Só que com o tempo, isso cansa e aí as relações começam a ter atritos ou outras situações ainda piores, de falta de confiança e o que quer que seja. Mas assim, no início a simbiose ela é muito legal, mas depois ela vira às vezes competitiva e aí a situação fica muito complicada. Enquanto é cooperativa, tá tudo bem. Enquanto é cooperativa, um cala, o outro fala: que lindo, você quer comer o quê? Já trouxe seu prato. Quer dizer, o outro não tem nem direito a escolher
o que é que vai comer. A mulher simplesmente chega numa festa, daqui a pouco chega com um pratinho pronto pro marido. Ops! Será que você vai gostar de peixe hoje? Será que você vai gostar de peixe hoje? Essa é ótima, né? Como Pedreira contou uma vez numa palestra, que um cliente dele, não fere ética, porque ele não disse quem foi, mas durante quase 20 anos comeu pizza de atum, porque a mulher adorava pizza de atum, e no meio de uma das brigas, né, ela chegou indignada, foi ela que levou pra Pedreira, porque como Pedreira, se ele come durante 20 anos, agora que ele me inventa novidade, olha só, que não gosta de atum. Ele sempre comeu para satisfazer, mas ele não gostava, ele preferia um monte de outros tipos de pizza. Tá? Então a gente precisa pensar nisso, porque muitas vezes a pessoa faz a coisa para agradar o outro, mas isso vai criando às vezes dentro de si a questão dos ressentimentos. Quem já falou aqui desses resquícios de maus sentimentos que terminam virando uma coleção de maus sentimentos e às vezes termina prejudicando a relação e o prosseguimento dela, né? Sim, sim. E também você vê pessoas de idade diferente que se buscam, não? Que muitas vezes isso se torna vicioso, a pessoa só vai fazer vínculo com uma pessoa de muito mais idade, porque de mais idade ou menos não tem problema, desde que os dois se ajustem, tá tudo beleza. Uhum. Mas ela vai sistematicamente buscar alguém que tem mais idade, como se fosse, eu quero reeditar com essa pessoa o meu drama transferencial eu quero um pai bom que eu não tive, né? E você que vai ter, ou a mãezinha boa. Eu tenho muitos clientes que preferiram sempre casar com mulheres de mais idade. Mas muito mais idade mesmo, não é pouca não. Por que razão? Que é como se fosse a mãezinha boa, que além de fazer tudo gostosinho que tem em casa, ainda faz umas gracinhas também, que faz parte do pacote, né? Do pacote do casamento. Que não tinha com a mamãe. Que não podia ter com a mamãe. É feio isso, né? E isso que você traz, assim, é bem legal quando a gente coloca, porque ainda hoje, infelizmente, socialmente, se percebe ou se vê casais onde quando o homem tem mais idade do que a mulher, tudo bem, né? Mas quando a mulher tem mais idade do que o homem, às vezes não é visto da melhor maneira possível, né? As pessoas se ressentem dessa situação. É questão cultural também, né? Uhum. Então onde está escrito que só pode ser, né, o homem de mais idade com a mulher de menos idade, o homem mais alto e a mulher menor. Às vezes a mulher tem uma família, é grande, ele é pequeno, mas tudo funciona bem. Não é uma questão puramente de biótipo que vai decidir a história, é o ajuste. E esse ajuste requer muito que todo dia a pessoa dê o seu melhor para que essa relação dê certo. Uhum. Senão aparece alguma coisa que vai sair do esquadro completamente diferente do que a pessoa imaginava, né? Esperava que podia ser. Né? Sim. Até por conta de que na fase apaixonante, isso eu gosto sempre de mencionar, a pessoa tende a fazer grandiosidade, quer dizer, um exagero das virtudes do outro e desqualifica as suas limitações. Já disse, já falamos, Soninha também falou que diferenças não são defeitos. Qualquer um de nós pode tirar partido da diferença e fazer com isso um relacionamento que tenha variedade, que tenha positividade, boa interação, qualidade, né? Tudo isso, não é mesmo? Quando nós pensamos ainda em posição existencial, a gente fica pensando assim, né? Quem tem uma posição menos, mais, eu não sou ok, o outro que essa pessoa tende a ser o que a gente chama de introjetiva, tá? Ela aceita as culpas, às vezes, de situações que não é dela, como se fosse dela. Quando a gente tem uma pessoa na posição mais menos, ou até uma posição que é menos mais, mas ela é reativa como mais menos, ela não aceita que tem nada negativo. Pedreira dá um caso que é bem legal, dele pisar o pé de alguém e virar pra pessoa e dizer assim, tira a porcaria do seu pé debaixo do meu, imagina. Esse é o mais menos, né? Esse é o mais menos. O menos mais, desculpe, meu pé está embaixo do seu. Desculpe, não é que eu queira lhe incomodar, mas é que meu pé está embaixo do seu. É o menos mais, né? E eu tenho um casozinho que às vezes eu conto, que a gente está num centro, né, um local de oração, e aí alguém fala assim, olha, tem alguém aqui, vamos fazer uma corrente, mas tem alguém aqui que está interrompendo as vibrações positivas.
Quem é menos mais vai fechar o olho mais ainda, fazer, ai meu Deus, devo ser eu, devo ser eu, devo ser eu. Descobriram até aqui, meu Deus. De olho fechado. De olho fechado descobriram que eu tô aqui. Já quem é mais menos é capaz de abrir uma pontinha do olho e ficar assim, ó, quem será essa pessoa? Porque eu é que não sou. Então a gente brinca às vezes, né, trazendo essas analogias, porque quem é mais menos não consegue ver, dar conta em si de algo que não seja perfeito. E aí projeta no outro. Por isso que a gente diz que no início o casamento perfeito, né? Porque o que não deu certo aqui foi você que fez, o outro lado deve ter sido mesmo. Às vezes não estava nem no lugar, mas deve ter sido. Né? Então esse casamento, ele acaba sendo perfeito. Né? Com o tempo acaba tendo, vamos dizer assim, desgaste. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta pra gente, né, com relação à introjeção. A gente precisa falar o seguinte, gente, esclarecer. Quando nós falamos de estrutura da personalidade e que nós falamos do pai, adulto, criança, e que a gente diz que no pai tá tudo que foi internalizado, é preciso deixar bem claro que se a gente tá vivo, é muito por conta disso. Porque a cultura, as normas, as leis, a moral, tudo é passado nisso. Então, respeitar o sinal vermelho, não sair furando, isso são condutas, está dentro também do estado de ego pai, tá? Então, a gente precisa falar que as introjeções, elas não necessariamente elas são negativas. Muito delas são estruturantes pra gente. E, inclusive, dentro dessas introjeções, tem muita coisa boa, que é o que a gente chama de pai estruturante, não um pai crítico ou um pai severo. Né? Quando a gente um pai protetor. Então, quando a gente aprende a se olhar, se valorizar, isso também vem de imagens que lá atrás fizeram isso pra gente. Tá? Então, assim, eu queria esclarecer isso aqui para que não haja, quando a gente fala de projetivo e de introjetivo, e que a gente fala de estados de ego, que não haja essa confusão. Porque a gente introjeta. Agora, o que acontece quando a gente é pequeno? É como se fosse uma esponja. Ó, eu tiro tudo que tem na esponja de pia mesmo. E a gente sabe que precisa trocar de vez em quando. No máximo, a cada uma vez por semana. Por quê? Porque ela absorve um monte de bactérias, não sei o que não são boas para a saúde. Então, a gente precisa trocar. Isso é o que a gente precisa começar a analisar, o que é que não está funcionando, o que não está legal, e a gente poder trocar essas situações, ou essas condutas, ou essas ideias que me prendem, que não estão legais. Tá certo? E aí, meu bem? Muito bem. Você quer falar? Bom, eu queria ainda falar um pouquinho dos benefícios que podem advir de uma pessoa ter esse conhecimento de funcionar do jeito que é. Bom, como é que pode iniciar pelo menos isso? Primeiro, isso que a gente está fazendo aqui, essa tomada de consciência, porque só quando a pessoa toma consciência e aceita é que está incomodada, que decide mudar, que vai mudar de fato, pode mudar, então, se quiser. Então, a mudança é em que? No sistema de pensamento, de sentimento e de comportamento, nesse tripé. Porque os meus pensamentos afetam os sentimentos refletem na maneira que eu penso e sinto, eu atuo, e aí resultado, a pessoa fica como se fosse andando em círculo, sem saber, portanto, quem é que, nesse caso, né, está funcionando favoravelmente ou desfavoravelmente. E é por isso que é importante, em um dado momento, que a pessoa tome consciência disso, ou pela terapia, um workshop, esses programas de imersão de fim de semana, porque a resistência da pessoa cai também, a pessoa começa a dizer mais coisas, se mostrar do jeito que é, porque às vezes na fase apaixonante a pessoa tende a mostrar o filé mignon, todo mundo, né? Tende a mostrar o que é de melhor, e resultado é que o outro já está ávido para ver aqui, só enxerga aquilo, né? Acha até engraçadinho quando aperta, como diz, a parte de dente lá em cima, que gracinha, aperta aqui, ele aperta no fundo, né? Espere depois de 4 anos e meio que vai acontecer, né? Vai ter cobrança com juros e correção. Então, é fato que a gente precisa entender isso para que os relacionamentos como um todo funcionem. E isso eu estou falando que serve para casal, mas eu já disse uma vez, já repito de novo, que até uma sociedade precisa ser dessa maneira. Porque a sociedade é também um tipo de casamento que a pessoa faz com alguém.
com genética diferente, com costume diferente, com programação diferente, com ideias de mundo diferente. Então é preciso esse ajuste. Então, se tem alguma coisa para ser recomendado na área casal, é que a pessoa possa casar todo dia e fazer essa relação dar certo o melhor possível, apesar das limitações até impostas pela quarentena. Fizeram uma pergunta, eu vou pedir que façam umas perguntinhas dentro da interrogação. Mas fizeram uma pergunta, o que é mais? Quando a gente pensa em posição existencial, eu vou voltar a recapitular, o juízo de valor que eu faço a respeito de mim, a respeito do outro, a respeito do mundo. Então, quando a gente diz que nós temos valor, que nós temos, vamos dizer assim, o direito de ter nossas necessidades atendidas e tudo, a gente diz que nós somos vistos como ok. E em análise transacional, a gente coloca também um símbolo de mais. Quando a gente se relaciona com o outro, onde a gente vê também essa capacidade no outro, esses direitos no outro, esse também é uma pessoa que é vista como ok. É o que a gente chama de relação ok. Mais é nesse sentido de okeidade. Ganha. A gente buscar dar o melhor que a gente puder, e buscar despertar no outro, estimular no outro o melhor que puder também. Quando a gente diz para formar equipes vencedoras, a gente precisaria disso, né? A gente tá com o nosso melhor tanto despertando no outro, quanto sendo despertado e buscando isso também na outra pessoa. Tem uma perguntinha aqui. Como evitar comportar-se buscando reconhecimento pelo outro a partir de ter sucesso profissional? Certo, isso é uma pergunta, né? Vá. É óbvio que qualquer um de nós precisa, para fazer o vínculo, como a gente já mencionou antes, despertar naquela pessoa uma admiração pelo que é, pelo que faz, pelo que pensa, pelo que sente. Há muitas maneiras da pessoa ser reconhecido. E o ser humano tem fome de reconhecimento. É óbvio que se a pessoa é um triunfador em termos profissionais, é uma pessoa que está indo muito bem no seu aspecto profissional, então isso pode despertar bastante, vamos dizer assim, encanto ao redor. Tanto que teve um filósofo nacional que diz o seguinte, que não tem nada mais afrodisíaco do que um homem de sucesso profissional, né? Um homem que seja um milionário, coisa que o valha, né? Esse é um dizer um tanto chistoso, mas que existe, porque a pessoa pode amar a pessoa independente dessas variáveis, tá certo? É claro que eu, ao mencionar isso, estou falando que existem muitas maneiras da pessoa despertar a admiração pelo outro, pelo que infunde confiança, de admiração, de respeito, de intimidade, né? E como não poderia deixar de ser, também uma boa sexualidade. Tudo isso são fatores que fazem parte do pacote na área casal. Na área empresarial não precisa essa parte sexual, não. Mas o respeito, sim. O respeito, sim. Confiança, admiração. Sim, isso aí tem que existir. Isso aí sim. Para dar liga. Para dar liga. Pelo menos esses três pilares. Teve uma outra pergunta que foi muito interessante aqui, que assim, olha... Como evitar? Não. Teve uma pessoa que perguntou assim, olha, que tem pensamentos ruminantes, vamos dizer assim, pensamentos negativos, desde quando é pequeno, e a mãe disse que quando estava grávida, que ela nasceu, passou para ela. Olha só o que é que a gente fala, né? De script. Influências pré-natais. Exatamente, as influências pré-natais. Você pode falar um pouquinho disso, Pedreira, enquanto eu... Posso. A influência pré-natal vem desde o desejo de ter aquele filho, até mesmo de gostar da gravidez, de fazer aquela comunicação telepática com o filho, conversando, o nhanhanhês que já começa a alisar a barriga, ele já começa, ou ainda mais depois do ultrassom morfológico, que pode-se saber mais coisas, ter quase um jeitinho do rosto, como é que vai ser, já tem uma identidade quando nasce, né? Outra hora é no escuro, quando nascia é que ia se ver, né, o que fazer. Então é fato de que se a mãe não queria ter engravidado, se a gravidez foi difícil,
pode até nem ter sido vontade da mãe. Se a mãe teve um distúrbio que se chama de pré-eclâmpsia, ora, isto pode acarretar uma gravidez tumultuada e o filho recebe aquilo como se fosse, vamos dizer, não querem que eu viva. Não sabe? E com isso ter até ideação suicida, imagine, porque disse, olha, eu nasci contra a vontade de meus pais, né? Só vim para atrapalhar, e faz esse tipo de refrão em sua cabeça. Uma coisa que a gente precisa observar é se essa pessoa, vamos dizer assim, que tem pensamentos ruminantes de uma maneira obsessiva, se ela não tem um transtorno obsessivo compulsivo, que aí sim seria uma possibilidade de vir geneticamente, sim, que a mãe teria e a pessoa também tem. O toque, onde a pessoa pode não ter a compulsão para fazer algo, mas ela tem a obsessão, a situação do pensamento. Então, não é uma coisa que a gente possa analisar assim, só por um recado. Não seria possível a gente chegar a nenhuma conclusão tão fácil. Fizeram uma pergunta também se é capaz a natureza de um adulto mudar ou se aperfeiçoar. Um adulto, não estado de ego, mas de um adulto, pessoa adulta. Pessoa adulta. Pessoa adulta. É possível, em qualquer época, em qualquer idade, a gente mudar. Eu acredito piamente nisso. Tá? Agora a gente precisa 3 coisas. Tá? A gente precisa querer, a gente precisa ter paciência e a gente precisa perseverar. Porque a mudança ela não acontece por obra e graça, né, de algo divino. Ninguém num poste de jornal, de propaganda vai fazer com que isso aconteça. Então a gente precisa muscular novas habilidades e a gente, mais do que isso, quando a gente modelou de alguém ou que ele sofreu bullying ou outra coisa e essa pessoa já morreu, fica a sensação interna de que se eu mudar é como se eu estivesse traindo essa pessoa porque eu estou deixando de ser igual a ela. Eu costumo dizer que o ideal é a gente buscar se identificar com o outro pelo que o outro tem de positivo. A gente não precisa ser modelados nem seguir padrões negativos. Tá? Então, é possível sim, também abrir mão de modelos internalizados de pessoas que sofreram bullying, o que quer que seja, e que morreram. Marx dizia que os mortos oprimem com um fardo a cabeça dos vivos. Ok? Por quê? Porque por essa ideia também de que se eu me dissociar de como ele era, eu vou estar também rejeitando essa pessoa. Então a gente precisa estar atento a isso.